Se essa imagem aparecesse na sua timeline sem legenda, você provavelmente ia achar que é um aterro sanitário de alguma cidade perdida por esse mundão. Certo? Mas o que está na sua tela é o deserto do Atacama, no norte do Chile. Pois é, um dos lugares mais visitados do planeta virou depósito de milhares de toneladas de roupas velhas. E não é só feio, é perigoso. Tem roupa queimando embaixo da areia, fumaça tóxica e área dominada pelo crime. Como é que um dos desertos mais admirados do mundo acabou assim, virando lixão da moda global? Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer um dos lugares mais perigosos e absurdos do planeta. Número 1. Cenário mundial. Hoje em dia, a moda está em todo lugar. Ela aparece na sua timeline mostrando o que rolou nas semanas de moda, aparece nas fotos das celebridades, aparece naquele anúncio que te persegue, oferecendo promoção imperdível no site mais popular. É o tênis de corrida, o vestidinho preto básico, o casaco, o conjunto. O modelo aqui nem importa tanto. O que importa é a velocidade. Essa lógica do comprar barato, usar pouco e trocar rápido empurra um volume gigantesco de roupa para o mundo inteiro. Só que tem um detalhe. Muitas vezes ela vira lixo novo, porque ninguém conseguiu vender. Perdeu a graça, saiu de linha, sobrou no estoque. E quando isso acontece em escala industrial, essa sobra precisa ir para algum lugar certo. Afinal, ela não desaparece por mágica. É aí que o deserto do Atacama entra na história. Número 2. O cenário chileno. Para entender como esse deserto virou o armário velho do planeta, a gente precisa primeiro achar essa história no mapa. Lá no norte do Chile, quase colado com o Peru e com a Bolívia, fica o deserto do Atacama, uma das regiões mais secas e ao mesmo tempo mais visitadas do mundo. E é ali que entram duas cidades que se tornaram peças-chave nessa história toda. De um lado, Iquique, que tem porto, cara de cidade grande e movimentação intensa. Do outro, lá no alto do Planalto, Alto Hospício. Uma cidade mais pobre, mais isolada, onde a estrutura urbana já não dá conta do que chega. E o que chega, na maioria das vezes, vem sem dono, sem controle e sem volta. Ali no meio funciona a Zofri, que é como chamam a Zona Franca de Iquique. Um espaço gigantesco, cheio de galpões, onde empresas do mundo inteiro mandam mercadorias para armazenar, revender e distribuir com menos imposto. Roupas, eletrônicos, brinquedos, utensílios, mas principalmente roupa. Muita roupa. E olha, chega de tudo por ali. Chegam peças novas que encalharam em outros mercados, mas também chega roupa usada que ainda pode render um lucro em algum lugar. O fato é que enquanto esses lotes encontram comprador, o sistema gira. Importador lucra, atacadista lucra, feirante lucra. E o consumidor final consegue se vestir gastando bem menos do que gastaria em qualquer loja de shopping. Em Alto Hospício e nas cidades vizinhas, por exemplo, a roupa de segunda mão faz parte da paisagem. As grandes feiras ao ar livre funcionam como um guarda-roupa a céu aberto. Fileiras de bancas exibem calças, casacos, vestidos, tênis, roupas infantis. Tem peça de marca famosa, tem roupa simples, tem peça nova ainda com etiqueta. Muita gente da região se veste quase inteira com o que encontra ali e muita gente paga as contas revendendo esses lotes comprados na Zona Franca. Só que toda feira tem um fim de dia. Quando as barracas começam a ser desmontadas, nem tudo volta para o caminhão. Fica no chão aquilo que ninguém quis, aquilo que estava rasgado demais, manchado demais, fora de moda demais ou simplesmente em quantidade maior do que o bairro consegue absorver. Quem vive disso sabe que a cada lote vendido sempre sobra uma parte que não encontra comprador. Essas sobras vão se acumulando em depósitos, em cantos de galpão, em terrenos vazios, até chegar o momento em que alguém decide que não dá mais para guardar. É aí que essa sobra ganha um nome bonito, resíduo têxtil, que nada mais é do que roupa encalhada que virou problema. Como a engrenagem precisa de espaço para continuar rodando, essa roupa precisa sumir rápido. E foi assim que o que sobrou
começou a ser levada para o deserto. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar mais sombria. Porque o destino dessa carga deixa de ser só uma questão ambiental e passa a mexer com a parte social, com a segurança e com o controle de território em áreas onde o crime se aproveita do abandono. Mas essa parte a gente te mostra daqui a pouco, porque talvez seja a parte mais pesada do vídeo, e você vai se assustar. Número 3. O descarte. Alto Hospício, como a gente já viu, está colada numa imensidão de terra seca. Basta sair um pouco da cidade para a paisagem mudar completamente. A rua vira estrada de terra, a calçada vira barranco e o horizonte vira um vazio imenso. Quer dizer, nem tão vazio assim. Se você olhar bem, ou melhor ainda, se subir um drone, vai notar umas manchas estranhas no meio do nada. E essas manchas não são naturais. São montes de roupa. Durante anos, caminhões saíram dos arredores da Zona Franca carregando fardos que não tinham mais utilidade. Não era algo escondido, era parte do dia a dia. Pegava a estrada de chão, chegava em algum canto isolado do deserto, rasgava os fardos, despejava tudo no chão e ia embora. Sem placa, sem fiscalização, sem controle. Em alguns pontos, o volume era tão absurdo que se formaram pequenas colinas de tecido. Literalmente montanhas de roupa. Foi quando começaram a circular as imagens, fotos que pareciam montagem. Um mar colorido no meio da areia. Roupas de inverno, vestidos longos, jeans, peças com etiqueta balançando no vento. Teve gente que achou que era alguma intervenção artística. Mas não era arte, era lixo mesmo. Essas imagens correram o mundo porque não dava mais para fingir que não estava acontecendo. Aquelas pilhas escancaram uma verdade que a gente evita encarar. Toda roupa descartada precisa ir para algum lugar. E nesse caso, esse algum lugar era o deserto do Atacama, um dos lugares mais admirados do planeta. E foi aí que a coisa começou a sacudir. A imprensa cobriu, ONGs denunciaram e o governo chileno foi pressionado a agir. Mas como desmontar uma bomba ambiental que levou anos para se formar? E mais, como enfrentar um problema que já não era só lixo, mas também tinha um lado bem mais perigoso? O envolvimento de redes criminosas no descarte ilegal? É isso que a gente vai te mostrar agora. Número 4. A solução. Com o tempo, essa montanha principal mudou de cara. Visualmente, o cenário ficou menos cinematográfico. Só que o problema não diminuiu. Ele se espalhou. De longe parece só areia e pedra. De perto não. O terreno muda de textura. O pé afunda mais do que deveria. Aparecem zíperes, botões, pedaços de tecido saindo da terra, como se o deserto tivesse engolido um guarda-roupa inteiro. Em alguns trechos ainda dá para ver montes de roupa jogada por cima da areia. Calças, jaquetas, sapatos, roupas infantis, tudo misturado com plástico, madeira, resto de coisa que não tem nada a ver com roupa. Em outros, parece que alguém tentou resolver o problema com fogo. A superfície fica preta, quebradiça, com cheiro de coisa derretida. Você pisa e o chão esfarela. E aí vem a parte mais bizarra. Tem lugar em que a queima não é só por cima. A impressão é de que o fogo está lá embaixo. Você olha e não vê chama, mas sente um calor estranho subindo do chão. Em algumas reportagens, o pessoal mostra exatamente isso. A pessoa anda, encosta o pé, a câmera chega perto e dá para ver a fumaça saindo de dentro da areia. É roupa queimando debaixo da terra. O problema é que muitas dessas peças não são de algodão. São feitas de poliéster, nylon, mistura de tecido com plástico. Quando isso queima, não vira só cinza. Vira uma fumaça pesada, cheia de partículas fininhas. O vento leva, espalha, entra em contato com quem mora ali perto. O que começou como casaco barato perdido no fundo de uma arara, vira um monte de micropedaços de plástico soltos no ar e no solo. Agora imagina esse cenário somado à sensação de insegurança, porque não é qualquer lugar do deserto. Tem área ligada à ocupação irregular, ponto que já foi associado a crime organizado, região em que nem o poder público entra com tranquilidade.
É o tipo de lugar em que você pensa 2 vezes antes de ligar uma câmera e apontar para um caminhão. Tem relato de caminhão chegando carregado, percebendo que tem gente filmando e dando meia volta imediatamente. E quando alguém insiste nas perguntas, o clima muda rápido. Não é por favor, não filma. É olhar torto, é bronca, é ameaça. O lixo ali não é só lixo, ele vira parte de um jogo de território. Serve para esconder coisas, serve para marcar área, serve até como desculpa para ninguém querer chegar perto. É por isso que Alto Hospício acaba carregando 2 medos ao mesmo tempo. O medo do dano ambiental, com roupa queimando embaixo da areia, fumaça tóxica e microplástico voando com o vento. E o medo bem humano de estar em uma área onde quem manda não gosta de ser questionado. E tudo isso acontece no mesmo lugar que o resto do mundo está acostumado a ver em foto de turismo, com céu perfeito e estrela por todos os lados. Só que, por incrível que pareça, tem gente ali que decidiu enfrentar essa situação, mesmo sabendo o tamanho do problema. E é aí que entra a parte da briga no papel, no tribunal e no dia a dia. Número 5. A luta. No meio desse cenário todo, nem todo mundo aceitou ver o deserto virando lixeira e ficar de braços cruzados. Tinha gente dali mesmo, que cresceu olhando para o Atacama, que resolveu bater de frente com isso. Em vez de só reclamar, postar foto indignada e seguir a vida, ela decidiu usar a única arma que tinha de verdade: a lei. Foi assim que os representantes levaram o caso para um tribunal ambiental, e a briga não foi rápida. Foram anos de laudo, foto, vídeo, visita em campo, discussão técnica, empurra para lá, empurra para cá. Até que um dia veio a decisão. O tribunal reconheceu que o que aconteceu em partes de Alto Hospício não era exagero de reportagem, era sim dano ambiental grave. E mais, apontou o Estado como responsável por ter deixado aquilo acontecer sem agir como deveria. A partir daí, não bastava mais dizer, vamos ver. O governo passou a ser obrigado a apresentar um plano para tentar consertar a situação. Mapear onde estava o lixo, retirar o que ainda pudesse ser removido, recuperar o solo, cuidar da paisagem e criar formas de evitar que novas montanhas de roupa surgissem do nada. Claro que isso não limpa o Atacama de um dia para o outro. O que pegou fogo não volta. O que virou poeira de plástico não volta a ser tecido inteiro. Mas muda uma coisa importante. Aquilo que estava escondido atrás das dunas passa a ter responsável, passa a ter documento, passa a ter cobrança oficial. O deserto entra na pauta. E a partir desse momento, pelo menos na teoria, ninguém mais pode fingir que não sabia o que estava acontecendo lá. Número 6. Lucro com lixo. Enquanto a briga rola nos tribunais lá embaixo no dia a dia, tem outra coisa acontecendo em silêncio. Tem gente que olha para aquela montanha de roupa e não vê só problema. Vê oportunidade. Algumas empresas começaram a fazer exatamente isso. Em vez de deixar a roupa apodrecer no deserto ou virar fumaça, recolhem parte desse material, trituram tudo, prensam e transformam em mantas que vão parar na construção civil. Viram isolante térmico, isolante acústico, material para colocar dentro de parede e de telhado. Aquilo que era lixo no meio da areia, de repente, vira parte de uma casa. Em outros cantos da cidade, a resposta vem em escala menor, mas com a mesma lógica. Artesãs e costureiras vasculham lotes que estavam condenados ao descarte, separam jeans mais firme, pedaço de jaqueta, tecido que ainda aguenta o tranco e começam a reinventar tudo. Uma calça antiga vira bolsa, um casaco desmontado vira mochila. Camisas que iam para o lixo voltam como roupas novas, com outra cara, outro corte, outra história. Número 7. O futuro. Mesmo com tudo isso acontecendo, tem uma coisa que não fecha nessa conta. Por mais que apareçam projetos de reciclagem, reaproveitamento criativo, planta nova de processamento têxtil, o volume de roupa que entra nessa engrenagem global ainda é gigantesco.
Todo ano são dezenas de milhares de toneladas chegando por portos e zonas francas. Uma parte é vendida, uma parte é usada, uma parte até ganha uma segunda ou terceira vida. Só que sempre sobra um pedaço grande demais. Enquanto esse desequilíbrio existir, sempre vai existir também a tentação de escolher o caminho mais rápido e mais barato para se livrar do excesso. No fim das contas, Alto Hospício e o deserto ao redor viraram um espelho de uma lógica que não é chilena. É mundial. A lógica do comprar barato, usar pouco e trocar rápido, sem pensar onde termina a estrada daquela peça que você chama de velha. No papel, é só uma blusa que você enjoou. No mapa, é mais um ponto somando sobra. E tem outro detalhe que ajuda a entender por que esse problema parece infinito. A roupa que chega até Alto Hospício não vem de um país só. Ela vem em rotas que passam por Estados Unidos, por países da Europa, por centros de distribuição na Ásia, por outros cantos da América Latina. Em cada ponta do caminho, alguém lucra um pouco, limpa estoque, abre espaço para a próxima coleção. Só que a conta completa só aparece lá na frente, quando tudo que não deu certo vira pilha de tecido encalhado. Quando um carregamento chega na Zona Franca, ninguém carimba na caixa de onde veio cada peça. O que chega é contado em fardos e toneladas. Vai tudo para o mesmo circuito. O mesmo galpão pode guardar casaco que um dia esteve em vitrine de Nova York, vestido que encalhou em loja de Madrid, camiseta promocional de um evento que ninguém lembra mais. Tudo misturado, tudo reempacotado, tudo vendido de novo. Até a hora em que deixa de ser negócio. Por isso é tão difícil apontar um vilão único nessa história. A roupa que termina queimando embaixo da areia do Atacama passou por tanta mão diferente que a responsabilidade se fragmenta. Tem fábrica produzindo mais do que precisa. Tem marca trocando coleção rápido demais. Tem lojista que prefere se livrar de estoque em lote em vez de pensar no descarte. Tem revendedor que só quer girar mercadoria. E tem também o Estado que demorou para fiscalizar, para criar regra mais dura e para oferecer alternativa real. Mesmo quando aparecem leis novas ou planos de reciclagem em grande escala, existe um atraso enorme entre o que está escrito e o que acontece no chão do deserto. Enquanto esse atraso existir, caminhão vai continuar procurando atalho, fardo vai continuar viajando por estrada de terra e Alto Hospício vai continuar correndo o risco de ver novas manchas de roupa surgindo no horizonte. No fim, Alto Hospício funciona como um aviso gigante desenhado na areia. Lembra que não existe fora quando o assunto é lixo. Tudo que o mundo tenta empurrar para longe cai em algum ponto específico do mapa, com nome, com gente e com história. Se a gente não começa a olhar para isso agora, daqui a alguns anos vão existir muitos outros desertos, vales e praias disputando o triste título de lixão do mundo. E talvez, quando esse dia chegar, o planeta finalmente entenda que a conta daquela blusa barata era bem mais alta do que o número escrito na etiqueta. E aí, o que mais te chocou nessa história de um deserto cheio de roupa? Foi ver casaco de neve no meio do Atacama, a queima por baixo da areia, o crime usando lixo como cenário, ou perceber que uma parte disso tudo começa lá no nosso próprio armário? Conta pra gente aí nos comentários, a gente sempre lê. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o botão de hype. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente e a mostrar realidades que muitas vezes ficam invisíveis no mapa. A gente se vê no próximo vídeo.